Para mim, dos jogadores, desde que o Diniz assumiu o comando do Vasco, para mim o Ryan é o jogador que mais evoluiu na mão dele. Muito confiante, arriscando muito mais. Naturalmente vai cometer erros também, mas são erros sempre sem risco para o time, são erros olhando para frente, são riscos jogando para frente. E aí está muito mais próximo de fazer um gol do que cometer um erro que vai comprometer o time. Então o Ryan com muita segurança, com muita confiança, mais uma vez no jogo. E aí na bola que ele tem essa facilidade de conduzir, para mim esse é até um dos pontos que tem muita gente que pede o Ryan de 9. O Ryan, se ele for jogar de 9, ele perde exatamente esse campo que ele tem para arrancar. Esse papo de que o Ryan é lento, para mim não cola. Não é nem um pouco lento. Você pode cobrar dele talvez uma recomposição melhor, mas lentidão não é um problema dele. Ele é um cara que tem velocidade. Pode não ser aquele pontinha pequenininho que acelera, mas ele tem passadas largas, ele é alto, tem boa força física, tem uma boa explosão, consegue sustentar esse duelo físico, porque não é só você ter velocidade, é você, quando for tocado, conseguir sustentar a sua posição, conseguir segurar aquele espaço por ali. E o Ryan foi tocado umas 2 vezes, não caiu e consegue chegar para finalizar, fazer 1-0. E aí, mais uma vez, aparece a individualidade do Ryan. Falei aqui contra o Operário, ele recupera a bola e acaba fazendo gol no jogo de São Januário, no empate 1-1. Contra o Fluminense, ele ganha uma bola do Frente, se eu não me engano, ou do Freitas, acho que foi do Freitas. Ele sai cara a cara com o Fábio, não sai o gol, mas é uma jogada de perigo construída por essa imposição dele, essa briga dele para disputar a bola. E o segundo gol do Vasco, a mesma coisa, ele brigando dentro da área, recupera, finaliza o Rafael Spalma, e aí vem o Nuno para fazer o 2-0. Caio Miller, Ryan Imperador da Colina, usando muito bem o físico que tem, trombando, indo para cima com coragem. Pois é, nem o Ryan sabia a capacidade que tinha, Diniz chegou para dar confiança e futebol fluir. Cara, sim, sabia sim. Eu acho que a galera, eu falei isso aqui antes, tá? Para não falar que agora que o Ryan tá bem. Eu sempre falo aqui, não só sobre o Ryan, sobre a base, a galera tem que ter mais paciência, tem que compreender o momento de cada jogador, compreender que vai ter oscilação, tomada de decisão, principalmente quando você é muito novo, vai aprender no erro. Então, assim, e é isso, cara. Às vezes, simplesmente é confiança. Porque aí, quando o cara pega uma bola, tenta, erra, todo mundo vai, como é que o cara vai ter confiança assim? Quando tem um cara que tá te comandando, fala, beleza, deixa ele errar, deixa vaiar que eu vou te bancar. Aí o cara ganha confiança e... Entendeu? Acho que ele passa muito por isso também. Mas é óbvio que o Ryan sabia. O Ryan sempre foi destaque na base, galera. O Ryan, com 15 anos, estava no sub-20. Cara, a gente está falando de um futebol que hoje, inclusive, não se separa os meninos. Antes se separava só pela idade, depois começou a se separar pelo ano de nascimento, porque às vezes o garoto, sei lá, o garoto nasceu. Eu ia falar, garoto nasceu em 93, mas quem nasceu em 93 já não é mais garoto, né? Mas sei lá, o jogador nasceu em 2001, só para facilitar. Mas um nasceu em janeiro de 2001, outro em dezembro de 2001. Os dois têm a mesma idade, nasceram no mesmo ano, mas tem quase um ano de diferença. Agora não faz tanta diferença. Estou falando, acabou batendo alguém que vai ter 25 anos de idade. Mas quando a gente fala de jogadores de 15, 16 anos, um ano é muito tempo de formação muscular, um ano é muito tempo de vida, sabe? Não é como agora. Agora você tem 38 ou 39, não muda em nada, é a mesma pessoa. Agora, quando você tem 15 ou 16, tem muita diferença. Quando você tem 15 anos e um dia, ou 15 anos e 11 meses e 15 dias, tem muita diferença. Esses 11 meses e 14 dias de diferença tem um peso muito grande. Tem um peso hormonal, tem um peso muscular, tem um peso de experiência. Aí você imagina, nesse contexto que hoje estão dividindo até pelo mês que o garoto nasceu, você imagina um garoto de 15 anos jogando no sub-20. Era o Ryan, pô. Era o Ryan. E o Ryan continua sendo um garoto com idade sub-20. E está no 3º ano de profissional. O Ryan, ele... Claro que a evolução dele, depende do trabalho dele, depende das decisões que vai ter na carreira, de ficar no Brasil, sair do Brasil, saindo para onde vai, para qual clube vai, enfim. Aí é um trabalho que a gente tem que fazer é bola de cristal. Mas o potencial do Ryan é muito grande. E ele já entrega, sempre entregou. O Ryan sempre esteve
uma, duas, três categorias à frente. Tanto que ele sobe para o profissional do Vasco, sub-17 ainda. Ele estava, mais uma vez, duas categorias acima. E as pessoas cobram como se fosse um cara de 23, 24, 25 anos de idade. Então, assim, o potencial é assim. Mas é o que eu falo: torcedor é torcedor. O problema é quando isso vem interno. Ou que não dão confiança para o menino. Aí você vai perdendo. Aí você vai perdendo o garoto. Pedro Pinto, mestre, boa noite. Boa noite, Pedro. Hoje jogamos muita bola, mas chama a atenção o que o Diniz está fazendo pela carreira do Ryan, né? Falei, né? Acho que valorizou mais uns euros hoje. Couto monstro. Jogou muita bola o Coutinho hoje. Para mim, são os dois. Assim, para mim, se a gente olhar os 90 minutos, para mim o Coutinho foi o melhor em campo. O Coutinho foi o cara participativo tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Mas o Ryan foi o cara mais decisivo. Se não fosse o gol do Ryan e a jogada que ele consegue, que ele acha dentro da área, que ele ganha aquela bola dentro da área e gera um novo ataque para o Vasco, não fazer o 2-0, o jogo certamente teria sido outro. Para o bem ou para o mal, mas seria outro. O primeiro gol sempre tem um impacto muito grande. E o primeiro gol é de um mérito do Ryan absurdo. Um bolão do Gumora, um bolão do PH, mais mérito do Ryan. Talvez fosse outro ali, essa jogada ia morrer no primeiro domínio. Não ia sustentar o tranco, ia perder. E ele sustenta o tranco, ganha em velocidade, acelera. Então, muito mérito do Ryan. Então, assim, para mim, se eu votando agora na enquete que a gente tem aqui no chat, o meu voto é pro Ryan. Porque foi o cara que decidiu o jogo. O Coutinho foi o melhor para mim nos 90 minutos, mas o cara mais decisivo em campo foi o Ryan.